Dando prosseguimento ao tratamento dos dados baixados pelo Vanderlei sobre o INPE, tem algumas observações sobre os dados. A primeira é sobre os dados do desmatamento, na qual fui no site escolher a opção municípios por estados, selecionei apenas os municípios paraenses e também eu escolhi a função sem pontuação. A segunda observação é sobre os dados de avisos, que no site, por mais que você escolha a opção do número de avisos, ele vai baixar a área dos avisos por quilômetros quadrados. Pois bem, vamos carregar os pacotes que a gente vai utilizar. Criar o caminho para as pastas relativas. Mudar o diretório para a pasta original, onde é que estão nossos dados. E fazendo a importação das bases baixadas. A primeira base é a base de desmatamento, que ela vai de 2008 a 2022. Eu vou utilizar a função read CSV e salvar como desmate. Eu vou transformar essa base num table. A segunda base é a base da área dos avisos em quilômetros quadrados. As observações são diárias de 2021 a 2022. Por conta disso, eu vou ter que tirar uma média anual para cada município dessa base de avisos. Fazer a importação dela. Certo? Por mais que tenha esse aviso, ela foi importada. Mostrando a base de desmatamento. Temos cinco variáveis. A primeira é o ano, a segunda é a área do quilômetro quadrado desmatado, município, o código do IBGE e o estado. A base de avisos a primeira coluna é a data, note que ela está em caractere. A segunda é a área do município, quilômetro quadrado que teve o aviso. A terceira coluna é a área da unidade de conservação, a unidade de conservação, a UF e o município. Note que a UF também tem municípios que não são do estado do Pará. Então a gente vai ter que fazer um filtro e selecionar apenas os municípios paraenses. Bem, a primeira parte do tratamento de dados, a gente vai mudar o nome das colunas. Primeiro para a base de desmatamento, com a função callnames, e a segunda para a base de avisos. Mostrando que os nomes foram mudados corretamente. Certo. Agora a gente vai selecionar as colunas de interesse e apenas os municípios paraenses. A primeira função que a gente vai utilizar é o select, que ele vai justamente selecionar as colunas da base de avisos. São as colunas que a gente quer trabalhar: a data, município, UF e área dos avisos por quilômetros quadrados. Mostrando, a gente só selecionou as colunas. E agora a gente vai filtrar, utilizando a função filter, justamente para selecionar somente os municípios paraenses. A gente vai utilizar a coluna F para selecionar somente PA. Agora só ficou os municípios paraenses. Agora a gente vai trocar o nome e os caracteres especiais da variável município. E tem alguns municípios, como por exemplo Tomé Açu, que está com C cedilha, e
através da função gsub, a gente vai alterar onde é que tem C cedilha, ele vai alterar pelo C, justamente da base de avisos na coluna de municípios, certo? A outra função que a gente vai utilizar é o revalu, porque nessa base de avisos, alguns nomes de alguns municípios estão escritos ou da forma errada ou da forma que não está na base de desmatamento. Por conta disso, a gente vai fazer algumas alterações, como por exemplo o município Água Azul do Norte, na qual A está minúsculo, o Eldorado dos Carajás, na qual na outra base está Eldorado do Carajás, Óbitos, e está com letra minúscula nessa base, Pau d'Arco também está com letra minúscula, e Santa Isabel, que está com S. Então, através da função revalu, a gente vai alterar esses nomes. Bom, agora a gente vai transformar as datas e selecionar somente os anos de 2021 a 2022, isso na base de desmatamento, porque lembra, ela está de 2008 a 2022, a gente não vai trabalhar com todos esses anos. Então, a gente utiliza essa estrutura de código, na qual eu vou utilizar a função mutate primeiramente para transformar no formato da minha data. Lembrando que a data aqui ela está como inteiro, não no formato de data. A gente vai utilizar a função ymd com esse argumento, que ele me dá justamente a possibilidade de transformar datas incompletas, como só possui o ano aqui, e também nesse seguinte formato, onde tem o ano e somente o mês. E além disso, nessa base, eu vou selecionar somente as colunas de data, código do IBGE, município e área desmatado quilômetro quadrado. E eu vou filtrar, pegando da data somente os anos de 2021 e 2022. Certo, agora eu vou alterar a data também da base de avisos por quilômetro quadrado. Por quê? Note que nessa coluna eu tenho as datas de 2021 e 2022, só que elas estão dispostas diariamente, ou seja, o RN não vai compreender que só tem as datas de 2021 e 2022. Por conta disso, eu vou alterar justamente essas 5 primeiras posições dessa data. Agora, se for analisar, os valores únicos são de 2022 e 2021, que é justamente o que eu queria, certo? Agora eu vou alterar a natureza da minha data, porque lembra, ela está no formato caractere, eu vou transformar para data. E além disso, eu vou ordenar ela, por causa que as primeiras observações são de 2022, eu quero que seja 2021. Por conta disso, eu vou fazer tudo nessa estrutura de código aqui.
foi ordenada da forma correta e foi transformada também para data. Bom, seguindo agora, eu vou já iniciar a parte de juntar as minhas duas bases. Primeiramente, eu vou criar a coluna label, na qual ela vai juntar tanto a data como os municípios. Ó, a coluna label ela foi criada. Agora eu vou iniciar eu vou criar, na verdade, a variável média dos avisos por quilômetro quadrado por ano. Primeiramente, eu vou criar a coluna label, que é justamente por essa variável que eu vou juntar as minhas duas bases. Ela tem a data e o meu município. Ó, se a gente for notar, a variável label ela foi criada. Agora eu vou selecionar os valores únicos da minha variável label e vou salvar na lista label, utilizando a função unique. Ó, esses são os valores únicos de cada do meu conjunto de dados de avisos. Vou criar agora uma lista com valor único, no qual vai atribuir a ele o 0. Bom, agora eu vou selecionar para a base de avisos quilômetros quadrados inicial somente o primeiro conjunto da minha variável label, justamente através da função subset. Ao analisar, o primeiro conjunto é o ano de 2021 e o município de Jacareacanga. Verificar a questão de NA, tá tudo certo. E agora eu vou tirar a média justamente para esse ano de Jacareacanga através dessa função. E vou salvar, na verdade eu vou criar uma nova coluna denominada de média da área de avisos por quilômetro quadrado. Ó, essa é a média para o ano de 2021 do município de Jacareacanga. Bom, vou criar colocando apenas a média desse município. Agora eu vou criar um data frame com a variável label e a média, denominado de média label. Por fim, eu vou adicionar o cálculo da média na base label único, na qual esse é o meu primeiro conjunto de dados. Sim, eu fiz isso para a primeira, para o ano de 2021, município de Jacareacanga. Se eu fizesse tipo um por um, ia demorar muito tempo para eu terminar tudo. Sorte que no R tem a função
for loop, na qual ele vai calcular a média dos municípios restantes. Aqui dentro do argumento de for loop, eu vou criar uma nova base, que é o aviso resto, na qual ele vai atribuir os rótulos restantes da minha base, qual eu vou utilizar a função subset, e ele vai pegar um por um da lista label e vai fazer o mesmo processo na qual foi feito aqui em cima para a variável de município do Jacareacanga para 2021. Então ele vai pegar município por município para cada ano de 2021 e 2022 e vai calcular a média. Certo, agora a gente vai rodar essa função for loop. Certo. Aqui podemos ver que foi calculada a média da área dos avisos por quilômetro quadrado. Essa daqui foi a primeira, o município de Jacareacanga para 2021 que foi calculada, e com a função for loop calculou o restante dos outros municípios da média. Agora vai criar a base final com a média de avisos. Então eu vou criar um data frame dos avisos por quilômetros quadrados final, que é justamente a minha base de avisos por quilômetros quadrados inicial, que possui todas as médias, e eu vou utilizar essa função para justamente ele selecionar os valores únicos com base na minha variável label. E além disso, eu vou selecionar as colunas data de município, label e a média da área dos avisos por quilômetros quadrados. Certo, deixa eu ver aqui. Bom, essa é a minha base de avisos por quilômetros quadrados final, na qual ele calculou, na verdade ele pegou para cada ano o meu município, por exemplo, 2021 e 2022 de Abel Figueiredo. Ele foi lá e calculou a minha média de área de avisos por quilômetros quadrados, assim para cada município. Certo, agora eu vou juntar as minhas duas bases, tanto a de desmatamento como a de avisos por quilômetros quadrados. Eu vou criar uma nova base chamada INPE 2021-2022 através da função leftJoin, na qual a minha primeira base vai ser a de desmatamento e a segunda vai ser a de avisos por quilômetros quadrados, juntando as duas bases através da minha coluna label, porque ela contém tanto na minha base de desmatamento quanto na minha base de avisos. Então, através dela é que eu vou juntar essas duas bases. Além disso, eu vou selecionar as colunas DataX, o código do IBGE, o município, a média da área dos avisos por quilômetros quadrados e a área de desmatamento por quilômetro quadrado. Eu vou renomear as minhas colunas, quase que é, por exemplo, a data da data X, porque justamente é a data do desmatamento, da minha base de desmatamento.
Então eu vou renomear função callnames, vou colocar data, código do IBGE, município, média das áreas dos avisos por quilômetros quadrados e a área de desmatamento por quilômetros quadrados. Ó, foi transformado certinho. Tem alguns NAs porque justamente esse município não estava presente na base de área de avisos por quilômetros quadrados. E agora eu vou transformar os dados em painéis. Certo. Por fim, eu vou salvar a minha base, primeiramente mudando o diretório para minha pasta de tratados, e eu vou salvar em RData e também em CSV. Ok. Ao olhar a minha pasta de tratados, as minhas duas bases que eu salvei estão aqui. Então esse foi o tratamento dos dados baixados do INPE, e obrigado.